Olá, no Desinformando de hoje, uma notícia que vem lá da China. No S Informa, o que a ciência está falando sobre a sustentabilidade social na educação. E no Fake Old, há uma notícia para os lobisomens. Desinformando está entrando agora na rede. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Cláudio Magalhães e mais uma vez aqui do meu lado, o nosso querido jornalista, também pesquisador, doutorando, Diego de Deus, para a gente estar sempre trazendo informação para brigar contra esse grande mal do século, que é a desinformação. Aproveite que você está aí, dá aquela curtida, recomende para as pessoas, visite lá o nosso canal Democracia da Desinformação, para ver os episódios anteriores também. E não se esqueça, se quiser escutar, também estamos no Spotify e no YouTube Music, para você escutar e ver os episódios anteriores e você ficar esperto. Toda semana a gente está aqui com a Ruim da Semana, estamos aqui falando sobre ciência, porque precisa da ciência para nos ajudar nisso. O Fake Old, aquele quadrinho bacana sobre as notícias antigas que ainda a gente fica com dúvida, e depois, no finalzinho, o nosso Pré-Verdades com dicas para a gente enfrentar a desinformação. Vamos rapidinho já para o nosso quadro A Ruim da Semana. Pois é, né, Diego? Parece que a China se movimentou aí na tentativa de brigar também contra a desinformação lá e arrumou uma lei aí bastante interessante sobre isso, né? E que eu acho que é uma coisa legal para a gente discutir. Fala um pouquinho para nós. Exato, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Essa lei mais recente da China, que aconteceu há cerca de uma semana e meia atrás, diz respeito justamente à necessidade de que influenciadores digitais, criadores de conteúdos, tenham uma formação, portanto, sejam especialistas para discutir determinados assuntos, como medicina, finanças, educação, ciência de maneira geral e assim por diante. A tentativa da China é justamente ter essa certificação de que quem está emitindo opinião nesses espaços digitais seja, de fato, especialista naquela área para, em alguma medida, diminuir a produção de desinformação, já que muitas pessoas utilizam, por exemplo, desse estatuto de autoridade, muitas vezes, para criar desinformação, e o influenciador consegue ter um alcance social muito grande. Portanto, a desinformação que é criada por esse tipo de agente, ela consegue alcançar muitas pessoas. Então, quando ele não é especialista, né, nessa história, qualquer um dá palpites sobre qualquer coisa, isso ajuda muito. Ô Diego, olha só, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito na dúvida se seria a ruim da semana, seria a boa da semana. Eu estou meio na dúvida disso, porque, vamos lembrar, né, na realidade, a intenção talvez seja interessante. Ok, se eu vou falar de determinado assunto, você influência, por exemplo, na área da saúde, eu preciso ter uma formação nessa área da saúde. Não pode ser eu, Cláudio, que sou jornalista, vou ficar falando qual que é o melhor sistema de imunização, por exemplo, que eu não tenho esse conhecimento. Então, a princípio, isso, cada um no seu quadrado e pode aí ser esse influencer, desde que ele tenha esse certificado. Cara, mas vindo da China, que tem um histórico, de muitas vezes de censura, eu fiquei, será que isso é uma boa notícia mesmo? Será que é um projeto que pode ser, por exemplo, aplicável em outros países, no Brasil, por exemplo? Qual que é a sua opinião sobre isso, Diego? É de fato uma história que tem muitas camadas, por assim dizer, porque envolve muitos fatores, entre eles, por exemplo, o próprio fator cultural, por exemplo, como uma medida dessa tem uma repercussão na China e tem, portanto, determinados objetivos, e como que, por exemplo, uma ação como essa poderia ter uma repercussão totalmente diferente num país como o Brasil, já que o debate sobre censura, liberdade de expressão é muito espinhoso no Brasil, principalmente pelas pautas políticas e públicas que a gente tem se deparado nos últimos anos, envolvendo Big Techs, envolvendo Elon Musk, envolvendo Alexandre de Moraes e assim por diante, o que acaba ressoando também nas camadas sociais mais diversas. Por um lado, é claro que você tem esse lado positivo de que, de fato, de um lado você só vai ter pessoas habilitadas a falar sobre determinados assuntos em determinados espaços, Dentro dessa lei da China, por exemplo, existe a obrigatoriedade de plataformas chinesas, como até aqui na notícia, deixei destacado aqui,
o Douyin, que é a nova versão chinesa do TikTok, por assim dizer, entre outras plataformas lá, de serem as responsáveis também por fazer esse controle. Portanto, há essa compactuação das plataformas para que esse tipo de medida seja, de fato, estabelecida. O que no Brasil, e relacionando aí a outras big techs, principalmente aquelas dos Estados Unidos, não é essa compactuação, né? Porque as plataformas sempre se escoram num discurso de liberdade de expressão, que muitas vezes é uma cortina de fumaça para que elas consigam continuar lucrando, inclusive com a desinformação, e por outro lado você tem esse debate que acaba sendo extremamente espinhoso. Portanto, dentro das dimensões, das condições culturais e sociais num país como a China, de fato, é uma medida que pode controlar a desinformação em alguma medida. Mas em outras realidades eu acho muito difícil essa replicação, principalmente por haver essa linha tênue entre a liberdade de expressão e a liberdade de compartilhar informações científicas e assim por diante. Você tem também, muitas vezes, o risco daquele viés da autoridade, que a gente sempre coloca também aqui. Né? Como que, por exemplo, determinadas pessoas se passam por outras para conseguir acionar esse viés de autoridade, validar aquela informação como verdade. Só que isso não acontece por qualquer um, acontece inclusive por meio de médicos, né? Na pandemia, por exemplo, a gente teve vários médicos incentivando a não vacinação, incentivando o não lockdown e assim por diante. Então, e nesse caso, por exemplo, nós que somos jornalistas, provavelmente a gente não poderia fazer a contestação. Isso. Porque, como não somos especialistas, a gente não teria essa voz. Então, você teria realmente aí uma porta aberta para cortar as palavras e as manifestações das pessoas. Ah, não, mas você não pode falar isso, quem falou isso foi um médico. Então, realmente, parte do princípio que se eu tenho uma autoridade, ela então não pode ser questionada. Exatamente. Sendo que a gente sabe que muitas autoridades devem, né, e precisam ser questionadas por pessoas que não são do meio, inclusive. Exatamente, porque aí você acaba tendo uma hierarquia de conhecimentos, quer dizer, se determinada pessoa falou, ela, portanto, é dona absoluta da verdade, sendo que a própria verdade já é algo em disputa há muitos anos, há muitos séculos, seja na área da filosofia, na própria comunicação, com a ideia de objetividade, assim por diante. Então, é muito difícil a gente tentar estipular qualquer outro tipo de parâmetro em diferentes realidades sociais. E, claro, na própria China, fica aí a ver como será essa implementação. Os próximos capítulos dessa história, de que maneira que, de fato, ela vai ser empregada e terá efeitos ou não, né? Eu acho que a única boa notícia que a gente tem nisso é porque o mundo está preocupado com a desinformação, né? Então, que a gente acerte algumas coisas, erre outras, vamos tentando achar o caminho para a gente resolver esse grande mal, ou pelo menos minimizar esse grande mal do século, que é a desinformação. Porque a ciência está trabalhando nisso, viu, gente? Roda aí o Essa Informa. Então, pessoal, Essa Informa, como você sabe, esse nosso quadrinho aqui que a gente traz a ciência para discutir a desinformação, que realmente as universidades, os centros acadêmicos, os institutos de pesquisa falam sobre a desinformação, que fazem com que a gente possa aprimorar o nosso combate a ela. Qual que é o trabalho que você traz hoje para a gente, Diego? Tem a ver com um conceito novo, né? De sustentabilidade social. Que bacana isso, o que é isso? Exato. Hoje, um texto de uma pesquisadora sueca, lá da Universidade de Jönköping, vou abrir a tela certinha aqui, da Asa Dahlström, que é lá da Universidade da Suécia, que faz essa revisão de escopo, que é uma revisão, um tipo de revisão de literatura sobre a noção da sustentabilidade social aplicada à educação. A sustentabilidade social, e isso daí já partindo para os resultados que a autora consegue trazer, é a dimensão menos desenvolvida dos três eixos principais da sustentabilidade, que muitas vezes tem um senso comum da sustentabilidade ambiental, mas a noção de sustentabilidade também está ligada à sustentabilidade social, à sustentabilidade econômica também. Portanto, são três pilares importantes nessa dimensão que estão interconectadas e interdependentes também em alguma medida. E aí, dentro da área da educação, o que a autora consegue identificar é que se essas dimensões da sustentabilidade social, que tem muito a ver como
relacionados a como que indivíduos podem se comportar eticamente falando dentro de um ambiente social, dentro de uma sociedade, melhor dizendo, que é permeada pela desinformação, que é permeada muitas vezes pelo discurso de ódio, pelo negacionismo, e tudo isso, portanto, coloca em risco o alcance dessa sustentabilidade social, no sentido de uma sociedade ser socialmente sustentada, né, pelos seus indivíduos de maneira geral. Ela coloca a educação como um ponto de partida extremamente importante para que esse objetivo seja alcançado. Ela faz um recorte temporal também relacionado à Agenda 2030, né, que inclusive está perto aí de vencer, que estipulou, né, algumas metas a serem alcançadas até 2030 por parte de vários países de diferentes continentes, e como que a sustentabilidade social aplicada à educação poderia ajudar a desenvolver esse senso crítico, esse senso cívico, até melhor dizendo, por parte das futuras gerações, para que essa sustentabilidade da sociedade seja alcançada e tenhamos aí mais condições para enfrentar desafios que assolam as nossas sociedades de maneira geral, de diferentes problemas que a gente consegue perceber, né? Lembrando sempre, pessoal, que aí aqui embaixo tem o link para você compartilhar, para você ler o artigo. Está lá em inglês, mas a gente sabe que os tradutores hoje estão cada vez mais eficientes. Bota lá para traduzir, que provavelmente os 95% ali está correto. E a gente tem uma análise crítica dos outros 5%, mas eu acho que dá para caminhar bem também. Há uma notícia nisso, né, Diego? Lembrar que no século XXI, pleno século XXI, ainda precisamos de cientistas dizendo que a educação é o pilar do desenvolvimento e da sustentabilidade, né? Pô, vamos lá, é assim que a humanidade caminha. Agora, uma coisa que a humanidade tem que ficar esperta é com os nossos mitos, né? Parece que essa notícia do Fake News vai trazer para a gente e deixa um pouco ali estressado os lobisomens. Roda a vinheta. Diego de Deus, mais uma notícia que você me traz que me surpreende. Então quer dizer que eu estava ali sempre achando que a lua cheia, com ela interfere né, no nosso humor, principalmente os lobisomens, né? Eles realmente ficam ali com o seu humor ali bastante alterado em épocas de lua cheia. O que você está trazendo para a gente aí? Exato, professor. Assim, existe uma série de mitos envolvendo os efeitos da lua cheia sobre as pessoas, e todos, de fato, são mitos ou não possuem nenhum tipo de comprovação científica. A principal história, por exemplo, que a lua cheia afeta o humor das pessoas, que a lua cheia tira o sono de determinadas pessoas, e assim por diante. A lista é gigantesca. Só que existe aí, de fato, um estudo que aconteceu ainda no século passado nos Estados Unidos, que buscou comprovar ou não se de fato a lua cheia incidia diretamente no humor das pessoas. Isso porque muitas pessoas que cometiam determinados crimes naquela ocasião nos Estados Unidos alegavam, inclusive os seus advogados alegavam, que era por conta da lua cheia, né? E aí houve esse estudo para poder verificar se de fato o humor dessas pessoas poderia ter sido alterado e, portanto, ter justificado determinadas ações criminosas naquele contexto. E é claro que o resultado foi que nada tem a ver, não existe nenhum tipo de relação direta com o humor das pessoas, a menos que, de fato, essas pessoas sejam lobisomens, e aí, de fato, a história é diferente, mas aí a gente pode deixar isso para discutir no outro Desinformando. É isso aí, meu amigo. E olha, então vamos rapidinho que o programa está terminando, que eu quero escutar uma dica sua. Roda a vinheta. Diego, aproveitando, pegando aí o gancho aí dos lobisomens, né? Quer dizer, a interferência, a ideia, a mesma maneira de eu encarar, por exemplo, a lua cheia e achar que ela pode mudar o meu humor, né? Ela definitivamente pode acontecer esse efeito placebo e mudar, mesmo que a lua não tenha nada a ver com isso. Emendando com a questão da China, né? É preciso, então, que a gente fique vigilante em todas as circunstâncias? Com certeza, professor. Eu acho que ao invés de estabelecer um órgão, seja ele estatal, seja ele privado ou qualquer outro, que seria o responsável por determinar aquilo que é verdade ou não, ou determinar aquilo que as pessoas deveriam ficar atentas ou não, isso tem que partir das próprias pessoas, isso tem que partir dos próprios indivíduos.
É daí que a educação cumpre esse papel extremamente importante, né? De desenvolver não somente em uma pessoa, mas em futuras gerações, em várias jovens, seja crianças, jovens, adultos jovens, pensando aí na universidade, por exemplo, no ensino superior. Então, a importância de ter esse senso cívico e crítico sobre os desafios que assolam a nossa sociedade, nesse caso, colocando a desinformação como um grande risco a isso, que é considerado, inclusive, pelo Fórum Econômico Mundial como o principal risco daqui a 2 anos para a comunidade global e entre os 5 para daqui 10 anos para a comunidade global, a gente entende que é algo que não cabe a um Estado, a algum órgão e tudo mais estipular o que é verdade ou não. Muito menos para a Lua, né? Muito menos para a Lua nesse caso, porque os lobisomens de plantão estão de olho. E a gente volta na semana que vem. Um abraço, pessoal. Esse pessoal, até a próxima.